Olá turma, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo é para dar uma organizada no nosso conteúdo programático. Nós estamos começando agora a tratar de propriedade industrial e eu dei uma olhada no conteúdo que foi disponibilizado no ambiente virtual da disciplina e considerei que eu devo organizar um pouco melhor o raciocínio para que o restante do material que vai ser disponibilizado possa ser compreendido e as coisas possam ser concatenadas. Então o que eu vou fazer aqui é colocar na tela a imagem do meu computador, a imagem da lei, né, de propriedade industrial, para falar de alguns dispositivos e organizar o raciocínio. Então aí está, a Lei 9.279 de 1996, que já estabelece aí, o seu objetivo: regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Pessoal, essa lei vai ser o diploma normativo central do nosso estudo da propriedade industrial. Porém, a propriedade industrial é uma matéria em que aquele aspecto cosmopolita do direito comercial, aquela preocupação com um direito que possa ser aplicado em diversas nações, esse aspecto se destaca. Então nós não vamos ter como fonte de direito referente à propriedade industrial apenas a lei da propriedade industrial. Nós temos também como praticamente a base do sistema de propriedade industrial a chamada Convenção da União de Paris. Vocês vão encontrar a abreviatura CUP. Essa Convenção de Paris foi o primeiro acordo internacional que tratava da propriedade industrial. Para vocês terem uma ideia, ele foi assinado, como o nome indica, em Paris em 1883. Então ele foi a base praticamente da evolução da sistemática do direito da propriedade industrial, da propriedade intelectual. E nessa convenção existem dois princípios, dois aspectos que se destacaram na evolução do sistema. Um é a territorialidade. Pela territorialidade, a proteção conferida pelo Estado por meio de patente ou do registro daquilo que seja registrado vale apenas nos limites daquele Estado, daquele país, nos limites territoriais daquele país. Então a Convenção da União de Paris, lá atrás, já previu essa, eu não sei se a gente pode chamar de limitação da proteção. É como nós vimos com o nome empresarial, o nome é protegido só no âmbito de cada estado da federação, da junta comercial respectiva. Para a propriedade industrial, a convenção previu a proteção dentro de cada país. É o que a gente chama de territorialidade e é uma consequência da adoção generalizada da Convenção da União de Paris. E um outro aspecto importante ao qual nós já voltaremos é a chamada prioridade unionista. Do que eu estou falando? A Convenção prevê no seu artigo 4º que um pedido de patente ou de algum desses objetos também registráveis depositado em um dos países gera para o depositante um prazo em que ele tenha prioridade para fazer o depósito em outro país. Então, eventualmente, eu crio uma invenção e deposito o pedido de patente no Brasil. Por essa prioridade unionista, direito de prioridade, eu teria 12 meses para apresentar esse pedido em um outro país sem que a minha invenção tivesse perdido a novidade por ter sido já depositada no país originário. Esses são dois aspectos que decorrem da Convenção da União de Paris. Vou fazer uma observação: essa cigarra ao fundo não é um efeito especial, significando talvez que ninguém apareça, aquele cri, 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 cri. Não, isso é porque está acontecendo mesmo, e ou eu gravo isso aqui, ou se eu for esperar a cigarra, só no ano que vem. Bom, Convenção da União de Paris. Além da Convenção da União de Paris, também é muito importante para a propriedade industrial no Brasil o chamado Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio. O pessoal chama isso aí de Acordo TRIPS, TRIP, e aí um Szinho no final,
que em inglês seria Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Bom, que depois desse inglês digno de indiano de comédia, né, norte-americana, eu posso dizer o seguinte: esse acordo ele integra um conjunto de acordos que foram assinados em 1994 na chamada Rodada Uruguai, que desenvolveu um pouco a questão dentro da Organização Mundial do Comércio. O Brasil se submete às regras desse acordo. Então, se a gente for pensar em termos de direito internacional ou de tratados, tanto a Convenção da União de Paris quanto o Acordo TRIPS são bastante relevantes para o que nós vamos estudar, embora a nossa base continue sendo a Lei 9.279 de 1996. Nós também vamos mencionar alguns acordos referentes à classificação nos registros, como a Convenção de Nice para marcas, a classificação de Locarno para desenhos industriais, mas eu acho que, por enquanto, destacando aqui esses tratados, sim, e existe também o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, cuja abreviatura tem sido PCT, que é muito importante para o aspecto do depósito internacional do pedido de patente, que prevê uma proteção internacional um pouco diferente daquela da prioridade unionista que eu mencionei e que também será objeto de um maior ou de um melhor detalhamento no andar da nossa disciplina. Então, tendo mencionado isso, falado dessas outras fontes, vou voltar agora para a Lei 9.279, e aqui você tem logo no artigo 2º a menção de como se dá a proteção à propriedade industrial. Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Quero chamar a atenção aqui para o começo, concessão de patente. Então, protege-se por meio de patente invenções e modelos de utilidade. Então, você não vai registrar uma invenção, você vai requerer a concessão da patente. E desenhos industriais e marcas você registra. E aí é interessante quando a gente ouve aquela expressão, né? Eu gosto da matéria de marcas e patentes. Na verdade, marca é objeto de registro e patente é o meio de proteção. O correto talvez fosse dizer, eu gosto da matéria de marcas e invenções, marcas e modelo de utilidade, ou senão patente e registro, porque são da mesma natureza. Como se protege a invenção e o modelo de utilidade? Patente. Como se protege o desenho industrial e a marca? Registro. Então, marcas e patentes é pegar duas palavras meio que aleatórias assim. Nós sabemos a origem disso, que é meio que uma importação do escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos. Pois bem, essas figuras da propriedade industrial aqui, elas vão ser protegidas na medida em que forem registradas ou patenteadas no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É o órgão ao qual compete essa proteção à propriedade industrial. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês, está lá no ambiente virtual da disciplina, para a página do INPI. Em relação à propriedade industrial, em vários aspectos, quando nós formos buscar informação sobre o conteúdo, nós vamos encontrar um conteúdo mais atual e às vezes mais didático no site do INPI do que na própria doutrina. Em vários aspectos eu tenho conferido aqui, ao preparar o material para vocês, que a doutrina não está atualizada tanto quanto o site do INPI. Então aqui eu vou tomar a liberdade de direcioná-los e encaminhá-los algumas vezes para esse site aqui. Que site é esse, Cláudio? Está aí no ambiente virtual da disciplina o link para o site do INPI. E vocês podem ver aqui que vai ter link para cada uma das figuras protegidas.
marcas, que são registráveis, patentes, então aqui vai ser invenção ou modelo de utilidade, desenho industrial, que é registrável, indicação geográfica, que é registrável. Está aqui. Então, nós vamos, obviamente, falar dessas figuras, mas nós vamos buscar informação no site do INPI. E aproveitando que eu estou fazendo esse esclarecimento, né, sobre o que nós vamos estudar, vejam só, lá no ambiente virtual da disciplina, vocês vão encontrar um vídeo dividido em 3, chamado PI na Prática, Propriedade Industrial na Prática. É um material do INPI voltado não especificamente para estudantes de direito, mas para as pessoas em geral. Depois vai ter um outro vídeo lá, vídeo do canal do INPI, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Esse vídeo é um vídeo que está no site do INPI, mas ele é um vídeo da Organização Mundial de Propriedade Industrial, vocês podem ver aí, são 29 vídeos, é uma série. Eu deixei o link só do primeiro, que eu acho que ali, para o que nós queremos, ou para o que eu espero de vocês, já é o suficiente. Mas para quem quiser, gente, aí ó, o aprofundamento, não só o site do INPI, mas veja, N vídeos disponíveis sobre aspectos da nossa disciplina. Mas, de volta à Lei 9.279. Da patenteabilidade, das invenções e dos modelos de utilidade. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Para início de conversa, ter a patente significa ter o direito de exploração exclusiva do objeto da propriedade industrial. Se você tem uma patente de uma invenção, significa que você tem o direito de exploração exclusiva durante a vigência daquela patente. Porém, como nos diz o artigo 8º, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Vamos começar por novidade. O que é novidade? A lei, para falar de novidade para efeito de patente, ela se vale de uma outra noção, que é a noção de estado da técnica. Olha aí o artigo 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Então, novo é o que não está compreendido no estado da técnica. Tá, mas o que é o estado da técnica? Artigo 11, parágrafo 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente. Uma observação aqui, depósito, gente, é a entrada do pedido, tá? Aqui a gente fala depósito. Então, tudo aquilo que foi tornado acessível ao público, aquilo que era conhecido, aquilo que era de conhecimento público, tudo aquilo já ingressou no estado da técnica. Ah, Cláudio, então por que os caras já não falaram aí, ó, tudo aquilo que é novo, que não é novo, que não é novidade? Porque olha o final do parágrafo 1º, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17. Esses artigos preverão hipóteses em que a criação é tornada pública e ainda assim não ingressa no estado da técnica. Então nós não podemos dizer, estado da técnica é tudo aquilo que não é novo. Não, porque isso aí vai deixar de ser novo na prática e ainda assim não ingressará no estado da técnica. Como assim, Cláudio? Vamos conferir juntos aqui, artigo 12. Não será considerado como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade quando ocorrido 12 meses, nos 12 meses que precederem a data do depósito ou da prioridade do pedido de patente se promovida pelo inventor, pelo INPI, por terceiros com base nas informações obtidas direta ou indiretamente do inventor. Então você tem lá um seu laboratório, você está criando alguma coisa, tem alguém que trabalha com você, essa pessoa solta a informação. Se em 12 meses você realizar o depósito do pedido de patente, vai entender que ainda não ingressou no estado da técnica
e, portanto, é novo. Se foi você que divulgou, a mesma coisa. Ah, mas por que eu divulgaria? Ué, você vai num congresso científico para testar, às vezes, a teoria ou alguma coisa assim, e divulgou. Não tem problema. Você ainda terá esse prazo. Por isso é que a gente fala de estado da técnica e não só de novidade, né? Voltando ali ao dispositivo, ó, ressalvado, disposto no 12, 16 e 17. 16. O 16 fala da prioridade, que eu chamei de prioridade unionista quando eu falei da Convenção da União de Paris. O que significa isso? O que é isso, a prioridade? Pessoal, imagina na época da Convenção da União de Paris, a primeira versão, final do século XIX. Você cria uma coisa e deposita lá, sei lá, nos Estados Unidos, o pedido para conseguir a patente. Imagina alguém que fica rondando ali, ó, o órgão que concede a patente, ele fica sabendo daquilo, corre para a Europa e faz o depósito lá. Ah, não, realmente, então eu tenho que fazer o depósito na miúda, né, quietinho, caladinho. Não, mas e o funcionário lá, o empregado do instituto? Ele vai saber, porque para a concessão da patente você está justamente explicitando o que você criou e em troca, por um lado você divulga o conhecimento, né, faz avançar a tecnologia, mas por outro você vai ter a proteção. Então você tem que falar, você tem que explicar o que foi criado. Não, e se o empregado pegasse e pegasse ali, lesse e fizesse o depósito em outro país? Pois é, para isso é que existe a prioridade. O sujeito tendo feito o depósito do pedido de patente em um país que seja signatário da convenção, ele tem 12 meses para apresentar o mesmo pedido em outro país e nesse decurso de tempo, o pedido não terá, ou a criação não terá entrado no estado da técnica, de modo que o pedido ainda terá a característica da novidade. De novo, ó, ao pedido de patente depositado em país que mantém acordo com o Brasil ou em organização internacional que produz efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. E o prazo é de 12 meses. Esse prazo da prioridade é um prazo de 12 meses. Então a pessoa faz o depósito aqui e pode fazer o depósito sem ter perdido a novidade em algum outro país signatário. Deixa eu só chamar a atenção para o artigo 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicação de prioridade e não publicado assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 ano. Então, essas são as exceções, voltando ali, ó, a ingresso no estado da técnica daquilo que já foi tornado conhecido. Organizando de novo o raciocínio. Primeiro requisito para que se conceda a patente de uma invenção: novidade. Quando é que eu digo que uma invenção é nova? Quando ela não ingressou no estado da técnica. Segundo requisito: atividade inventiva. O nome aqui já indica do que se trata, pessoal. Atividade inventiva. A pessoa tem que ter desenvolvido um trabalho, um esforço de criação. Não se trata de uma mera descoberta. Não se trata simplesmente de entender um mecanismo que já existia na natureza. É preciso que tenha havido um esforço criativo para chegar àquela criação intelectual. Então, atividade inventiva, porque é isso que se quer premiar ao conceder a patente. Esse esforço. De novo, qual que é a lógica disso aí? Não vou dizer que funciona 100% não, mas qual que é a ideia, o discurso legitimador? O criador da invenção, do modelo de utilidade, torna público o que ele criou
de modo que a tecnologia possa avançar. Como compensação, ele vai ter a exclusividade na exploração daquela criação por um prazo determinado que a gente lá na frente ainda vai falar. Então, artigo 8º, novidade, atividade inventiva. E aplicação industrial. Aplicação industrial, primeiro aqui serve para diferenciar o que deva ser protegido por direito autoral do que deva ser protegido por propriedade industrial. Direito autoral vai tratar de propriedade ou criações intelectuais com pretensões artísticas, com pretensões estéticas, com pretensões filosóficas ou até técnicas, mas sem uma necessidade de aplicação industrial. O que não significa que não possa ser produzido em massa um livro, por exemplo, milhares de exemplares, mas o livro não é protegido porque foi protegido em milhares de exemplares. Se você escrever um livro aí na sua casa, colocar numa base física, né, imprimiu na sua impressora, você tem o direito autoral sobre isso. Não é o fato de haver um potencial de aplicação industrial ou de produção em massa que vai fazer existir a proteção. Diversamente do que acontece na propriedade industrial, cujo fundamento para a proteção é essa relação da criação com a produção em massa, com o funcionamento industrial, além, obviamente, de solução para questões técnicas. Então, isso aí é a ideia da invenção e os requisitos da sua patenteabilidade. Mas vejam só, o próprio começo aí do capítulo 2, patenteabilidade, está mencionando invenções e modelos de utilidade. Pois é, modelo de utilidade, eu vou usar aqui uma expressão que é um pouco uma simplificação, mas eu acho que para os objetivos didáticos aqui cabe. O modelo de utilidade é uma invenção em cima de uma invenção. Você vai partir daquilo que já existe e vai realizar uma pequena melhoria. Mas por que isso não é uma invenção? Porque essa melhoria não vai existir em si. Ela pressupõe a outra invenção. Então, tanto você pode patentear uma invenção quanto um modelo de utilidade. Cláudio, eu não sei se o que eu estou criando aqui é uma invenção ou modelo de utilidade. Bom, aí o que eu recomendo é que você faça um estudo, uma pesquisa na base do INPI. Isso, gente, se você pegar, como nós conversamos já, você chega aqui na página do INPI, aí você vem aqui, ó, patentes. Clicou no patente, busca. Aí vai abrir busca, eu já tenho meu cadastro aqui. Você vem aqui, ó, patente. E aí pronto. Você procura se já existe alguma coisa patenteada. Isso vai te ajudar a aferir do que se trata. Porque, logicamente, para pedir uma concessão de uma patente, você vai ter que estudar um pouquinho o objeto da sua criação. Nono, é patenteável como modelo de utilidade ou objeto de uso prático ou parte desse, suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte, aí olha aqui, ó, em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Bom, esclarecemos aqui por alto o que se deve entender por invenção e o que se deve entender por modelo de utilidade patenteável. E eu mencionei aqui, quando falei de novidade, o direito de prioridade unionista. Antes de avançar, talvez você esteja pensando, esse é o modo que eu tenho então para conseguir a proteção em outros países. Eu faço o depósito do pedido num país que é signatário do tratado e aí após isso, no prazo de 12 meses, eu busco esse depósito em outros países em que eu queira proteção. Se você partir do que nós temos na Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279, parece que essa é a única opção, mas não é. O Brasil, como eu cheguei a mencionar no começo, é signatário do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, também conhecido como PCT, e esse tratado estabelece uma sistemática em que você tem como fazer o registro em outros países de um modo muito melhor àquele
que a Convenção da União de Paris prevê. Muito melhor, como assim, Cláudio? Tanto nos custos, quanto nos prazos, quanto no procedimento. E aí nós temos um vídeo aí, nós não, né? Nós colocamos no ambiente da disciplina um vídeo do INPI explicando como funciona, né, esse pedido de proteção internacional com base no PCT. Mas só para dar uma ideia, quando a gente fala de prioridade unionista, você tem aqui no artigo 16 uma regra que vai valer para um prazo de 12 meses. Se você for usar o PCT, você pode esperar esse prazo aí de 12 meses, e aí dentro do período de prioridade você faz o pedido internacional do PCT, e aí você ainda tem mais 30 meses. Gente, eu só estou colocando isso aqui não porque esse vídeo é para falar do procedimento, é só para você ter uma ideia. Depois você ainda tem mais 30 meses para então decidir em que países fará o pedido para a proteção específica. Então, o PCT, na minha opinião e na opinião generalizada, é um instrumento muito melhor. Se você olhar a lei de propriedade industrial, não vai saber, porque na lei de propriedade industrial o que nós temos é a menção à prioridade unionista. Bom, voltando ali na parte da patente, artigo 10. Não se considera nem invenção nem modelo de utilidade. Aqui a lei vai enumerar a hipótese em que a figura não vai ser nem patenteável por ser invenção nem modelo de utilidade, às vezes porque não preenche os requisitos, às vezes a despeito de preencher os requisitos. Vejam só, descobertas. Descoberta não tem a atividade inventiva. Teoria científica e método matemático. Teoria científica em abstrato e método matemático em abstrato não tem aplicação industrial. Aí vem o 2, concepções puramente abstratas. 3, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais. Nos Estados Unidos existe, patente de método comercial. Contábil, financeiro, educativo, publicitário, de sorteio e de fiscalização. Talvez você pense, mas um professor, se ele criar um jeito de ensinar patenteado, é que esse jeito não vai ser. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer outra criação estética serão protegidas pelo direito autoral, que tem uma proteção que dura mais tempo, que para existir não depende do registro. Acho que em muitos aspectos é superior à proteção que decorre da propriedade industrial, que tem essa ideia, né, de dar um tempo para a pessoa explorar e depois deixar que toda a sociedade possa explorar aquela tecnologia. 5. Programas de computador em si. Aqui eu quero fazer uma observação. Originalmente, o programa de computador era protegido por direito autoral. Hoje, vai depender. O programa de computador começou a ser patenteado quando ele era um dos elementos da invenção. Por exemplo, eu tenho aqui um aparelho em que eu estou gravando o áudio dessa exposição. Vamos supor que ele fosse uma coisa que tivesse criado algo novo. E no meio disso aqui tem um programinha que regula algumas coisas. Esse programa seria patenteado não em si, né? O dispositivo aqui fala programa de computador em si. Ele seria patenteado não em si, mas embarcado em um outro conjunto que seria a invenção patenteada. Mas o INPI mudou essa interpretação e hoje, se o programa de computador traz uma tecnologia que resolve um problema técnico existente, aí eles concedem a patente sim. Ué, mas quando é que vai ser direito autoral? Gente, olha só. Vamos supor que eu crio um programa de computador e o meu programa de computador ele serve para você resolver exercícios da matéria. Eu não vou estar criando uma solução tecnológica para nada. Eu vou estar usando recursos que já são conhecidos. Para vocês, talvez vá parecer que seja como uma interface de um site. Então, nesse caso, a proteção não é essa proteção da inovação. É uma proteção de uma criação que mais tem a ver com direito autoral mesmo. Olha só, eu gosto de videogame, de jogar jogo de computador e tudo mais.
Vamos supor que eu esteja jogando aqui Civilization. Civilization, você tem a marca Civilization. Você tem outras coisas que são protegidas, você tem música que tem direito autoral. Agora, qual é a inovação tecnológica que tem ali? Nenhuma. Regra de jogo é patenteável? Não. Olha aqui o inciso 7. Então, como que patentearia aquilo lá? Não patentearia. A proteção viria do direito autoral. Tudo bem? 6. Apresentação de informações. 7. Regras de jogo. 8. Técnicas, métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Nesse momento, talvez alguém de vocês já tenha ouvido a história de que teve um estrangeiro que foi na Amazônia, aí pegou uma plantinha, foi lá para o Japão, patenteou a plantinha e o índio não pode mais usar a plantinha. Não é possível. O que pode acontecer nesse sentido, gente, é o pessoal vai lá, descobre uma plantinha que tem um princípio ativo, eles fazem um princípio sintético e aí vão lá e patenteiam esse negócio sintético que eles criaram. Não tem como patentear o ser vivo. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Então isso aqui a gente já viu. E qual é a vigência? Melhor, antes disso, gente, eu tinha falado aqui do acordo internacional do qual o Brasil participa, o PCT, e eu coloquei lá no ambiente da disciplina um materialzinho que é da Organização Mundial de Propriedade Industrial, com perguntas e respostas em português sobre o PCT. É isso que eu digo, que às vezes nós vamos encontrar nessas fontes aí informações mais bem organizadas e até mais didáticas do que na doutrina referente à disciplina. Agora, na tela, é outro material anexo, é a lista de países signatários do PCT. Então você pode fazer essa sistemática de depósito internacional aí para alcançar qualquer desses países, substituindo aquela sistemática original da Convenção da União de Paris para a prioridade unionista. Até aqui tudo bem? Vigência de patente de invenção e de modelo de utilidade. Pessoal, o artigo 40 vai nos dizer que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data do depósito. Da data do depósito só que tem um problema. A data do depósito não é a data da concessão da patente, é a data da entrada do pedido. E quanto tempo demora? No Brasil, 8 anos, 5 anos, às vezes 10 anos, pode demorar bastante. Ué, Cláudio, então quando eu tiver a concessão da patente, meu prazo já vai estar quase acabando. É justamente pensando nisso que veio o parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade. Então, se no final do procedimento para a concessão da patente já tiver passado um tempo que reste, menos de 10 para a patente de invenção e menos de 7 para a patente de modelo de utilidade, pelo menos esse mínimo de vigência da patente a pessoa vai ter. Uai, Cláudio, e nesse meio tempo que eu fiz o pedido, mas ainda não tive a concessão da patente, eu fico sem proteção? Não, você não fica sem proteção, não. Você tem duas alternativas. Uma é tentar agilizar a concessão da patente. E se você mostrar que a utilização exclusiva está em perigo, você pode conseguir com que seu pedido passe na frente. E o outro é proteger a expectativa de direito, que no caso já está muito bem consolidada. Isso você tem lá no Código Civil, gente. Você pode zelar pela expectativa de direito que você tem. E o que é a expectativa de direito? É aquilo que você tem que é menos do que um direito e é mais do que o nada. E se configura na medida em que o suporte fático para a aquisição do direito
já tenha começado a se realizar. E falta alguma coisa ainda que está a caminho. Então você já tem a expectativa. É exatamente o que acontece com quem já tenha realizado o depósito, mas ainda não tenha conseguido o deferimento do pedido de patente. Eu coloquei material no ambiente da disciplina falando sobre o procedimento. Eu recomendo a quem queira entrar no maior detalhamento, ou seja, num aspecto mais prático, que dê uma olhada no INPI, no manual. Lá existe um manual muito detalhado, voltado justamente para quem queira uma patente e nunca tenha tratado disso, não conheça a área. No passado, para você atuar no INPI, ou você era advogado, ou você era agente da propriedade industrial. Era uma figura técnica que era exigida para poder atuar no INPI. Hoje não, justamente para que possa haver uma maior facilidade. Você está aí, criou uma coisa, quer tentar patentear, você pode fazer isso e no site do INPI você vai ter um ótimo direcionamento. Esse vídeo então é para dar uma noção um pouco melhor sobre a ideia de patente e os requisitos da proteção, assim como a vigência. No ambiente da disciplina, eu vou colocar alguns vídeos falando de propriedade industrial e com casos de conflitos envolvendo propriedade industrial, e aí eu vou acabar colocando coisas sobre direito autoral também, porque na prática muitas vezes as proteções conflitam e se sobrepõem. Então, alguns vídeos terão o papel de organizar a matéria, aquele conteúdo mais de olhar a lei, conferir requisitos para proteção, vigência da proteção e tal, e outros vão tratar de casos que, na minha opinião, para a propriedade industrial é o único jeito de entender como as coisas funcionam na prática. Esse vídeo eu fico por aqui, gente. No próximo vídeo eu trato de outro desses objetos da proteção da propriedade industrial. Aqui eu falei de invenção e de modelo de utilidade. Ainda tem que falar de marca, talvez que seja o mais cheio de elementos para que possamos discutir, desenho industrial e também a proteção das indicações geográficas. Mas eu fico por aqui. Obrigado por quem tem acompanhado até aqui, gente. Um abraço e até a próxima.